E aí, para justamente tratar de todas essas coisas que estão no radar, já está conosco em vídeo e áudio o ministro do Trabalho e Emprego do governo Lula, Luiz Marinho. Boa noite, ministro. Obrigada aí por ter encontrado um tempo na agenda para falar com a gente, com os ouvintes da CBN. Boa noite, Carolina. Boa noite, Vera. Boa noite aos ouvintes, as ouvintes, os internautas. Um prazer enorme falar com vocês, à disposição. Ministro, eu queria começar ouvindo o senhor sobre os dados da PNAD, porque a gente falava agora, eles têm um pequeno recuo em relação ao fim do ano, mas isso é natural, é um movimento sazonal. Mas em relação ao ano passado, os dados são positivos, são auspiciosos. Queria ver como o senhor analisa esse dado. Veja, os dados da PNAD contínua traz dados muito relevantes. Nós temos, de fato, aí um ajuste, né, como eles próprios explicaram, de um recuo sazonal, é natural isso, você tem um ajuste do final do ano para o começo do ano. Nós acompanhamos aqui mais de perto mesmo um do CAGED, que nós medimos BGL médio com o conjunto do mercado como um todo. É o bico, o trabalho informal, tudo ali vem nos números do IBGE. Então, ordem de 100 milhões do mercado de trabalho. Desses 6 milhões, você tem um estoque de 46 milhões e pouco, que é mercado formal, carteira assinada, o e-social, média ali, as ferramentas do Ministério do Trabalho acompanham isso mensalmente. Nós anunciamos o número de março, hoje, inclusive, do CAGED. Números importantes, você tem um processo de crescimento do mercado formal, que é o que eu mais gosto, porque o mercado informal ele traz aí os empregos de, muitas vezes, o emprego de curtíssima duração, o bico, a não formalidade, o não registro em carteira, o que é importante também, quando você tem o mercado de trabalho se movimenta, se você vê o mercado informal crescendo, na sequência, você pode ter certeza que o mercado formal também vai crescer, uma coisa está amarrada na outra, é muito importante esse processo, o papel da PNAD é fundamental para a gente compreender a amplitude do mercado de trabalho como um todo. Agora, isso nos coloca que é possível você trabalhar uma melhoria da qualidade do mercado de trabalho. Nós temos, nesse estoque de 46 milhões, no ano passado tivemos um saldo positivo da ordem de 1,5 milhão, mas para ter 1,5 milhão, nós tivemos mais de 22 milhões de contratações, ou seja, 20 milhões e meio praticamente de rotatividade desse mercado de trabalho. Tudo isso você pode olhar e dizer, olha, isso é possível melhorar esse ambiente, chamar a atenção do mundo empresarial, porque uma coisa são as sazonalidades. Você tem atividade sazonal, no campo tem muito isso, então você vê muitas vezes um estado para outro, de um mês para outro, diminui, cresce, tal, tudo explicado pela sazonalidade. Você tem a cana, você tem a cebola, você tem o alho, você tem a maçã, você tem a uva. Então, isso tudo explica muitas vezes a mudança desse comportamento do mercado de trabalho. Mas mais 20 milhões de rotatividade no ano me parece um pouco exagerado. Uma parte aí passa por uma visão empresarial de rotatividade para achatar o salário. Isso é uma visão, na minha opinião, um pouco tanto quanto atrasado do mercado de trabalho. Nós precisamos sempre estimular. Olha, vamos melhorar a qualidade? Porque quanto maior a remuneração, mais consistente, você tem mais emprego, mais consumo, mais crescimento, mais sustentabilidade. Ministro, a despeito desses dados positivos, os setores que mais empregam no Brasil estão, nesse momento, numa situação de insegurança em relação à questão da desoneração, né? Houve muitas idas e vindas e, por fim, o governo foi ao Supremo Tribunal Federal. Como é que o senhor vê essa ação do governo? Foi muito criticada no Congresso, que preferia negociar de uma outra forma, e muito criticada também pelos empresários. Olha, veja, o Congresso talvez não tenha tido a sabedoria de ter escutado melhor quando o governo, o ministro Haddad, levou esse debate. Ele debateu a exaustão esse assunto e o Congresso um pouco ignorou as razões do governo de olhar e observar. Você tem uma desoneração da folha, ela é uma necessidade, debater sempre. Eu próprio opinei naquele momento que perguntavam a estatística dessa desoneração no tempo comprovou que gerou emprego? A resposta é não.
Você tem setores... Mas as centrais eram a favor da manutenção também, né? Veja, não importa. Nós precisamos olhar as razões. Você tem segmentos que teve lá 3 anos de benefício, X anos de benefício, não gerou um único emprego a mais. Então, não é a desoneração ou não que leva ao emprego. Os segmentos que geraram empregos, porque teria gerado, independente de estar desonerado ou não. Então, você precisa de um aprofundamento desse processo. Eu diria o seguinte: eu sou favorável à desoneração? Sim, eu sou favorável à desoneração. Mas como você deve fazer, como você deve estudar? E dizia o seguinte: a reforma tributária tem que aprofundar o debate de como você dá sustentação para pagar a Previdência, para sustentar o Estado, para sustentar, dar equilíbrio nas atividades econômicas. Então, é na reforma tributária que você tem que olhar ali no detalhe, aprofundar aquilo ali. E creio que talvez tenha sido um pouco apressado em manter X número de setores com desoneração, que muitas vezes não se justifica. Porque a desoneração você faz ou de forma permanente, a depender do que você deseja, ou de forma temporária, a depender de uma crise, de um setor, você dá um alívio naquele momento. No momento de pandemia, se justificava. Não pode permanecer ad eterno uma desoneração de setores que muitas vezes não se justifica. Então, essa é a minha posição em relação a isso. Entendo. Ministro, o presidente lançou com um grande entusiasmo, o senhor também, o projeto dos motoristas de aplicativo. E ele foi enviado ao Congresso com urgência constitucional. O que se seguiu foram alguns protestos de motoristas em algumas capitais e uma reação não muito receptiva por parte do parlamento, que levou à retirada da urgência. Em que momento está essa discussão agora? O que o governo acha que vai acontecer com esse projeto? O senhor acha que dá tempo de votar ainda esse ano? Sim, tem um compromisso do presidente Lira de um calendário. Nós, ao retirar a urgência, eu estive na Câmara, negociei, discuti com o presidente Arthur Lira, discuti com as lideranças e decidimos a retirada em comum da urgência e combinamos uma tramitação de prioridade. Ou seja, o presidente Lira determinou que a tramitação vai se dar em 3 comissões, está neste momento na Indústria e Comércio. Eu tive a semana passada 6 horas de debate numa audiência lá, muito positiva, muito importante, gostei muito do resultado da audiência, e depois vai para a Comissão de Trabalho, depois para a Comissão de Constituição e Justiça, e compromisso de chegar no plenário no dia 12 de junho. Então, ele é um processo que está tramitando, está indo bem. O que aconteceu de fato, né? Assim, eu assumo que nós cometemos um erro de condução, que não fizemos um processo de apresentação, de comunicação do projeto, e ele foi atacado pelas fake news, pelas mentiras, pelo submundo da internet, que é desconstruindo o projeto tal como ele é. O que é o projeto? O projeto ele traz o enquadramento às empresas. É disso que se trata, enquadrar as empresas para respeitar trabalhadores, respeitar direitos e criar proteção mínima. Toda lei do trabalho ele tem a lógica de trazer proteção mínima. A partir daí, a negociação coletiva. Isso o projeto traz essas condições. Evidente, quando você encaminha um projeto para o Congresso, sempre cabe aperfeiçoamento, é papel do parlamento, natural, tranquilo. O governo não está dizendo isso pode, isso não pode. Vai depender muito da leitura ali do relator, das comissões, em ouvir trabalhadores, em ouvir empresas, porque uma lei ela tem que garantir equilíbrio para a atividade econômica, né? Tem garantia jurídica para as partes, não é só para as empresas, para empresas e trabalhadores, tem que garantir direito aos trabalhadores. Então, você tem ali... Você tinha muita dúvida, você tem gente que é contra por ser contra, mas tem gente que é dúvida mesmo. Ao recepcionar o projeto e ao ouvir sobre o projeto, criaram muitas dúvidas e criou uma rejeição inicial, que nesse momento vão se desfazendo. A hora que eu reúno com trabalhadores, motoristas, que me perguntam assim, mas o projeto de lei traz autorização para as empresas me punir? Mas eu pergunto, mas onde está escrito isso? Ele diz, no artigo tal. Eu falo, vamos lá ler o artigo juntos? O artigo começa assim. É vedado as empresas punirem. Eu falo, mas isso é o contrário que você me disse.
Lá, mas eles foi o que me reclamam disseram. muito da contribuição à Previdência, né? Essa é uma Vamos chegar lá, também. vamos chegar lá, mas vamos por partes. O relator, Mas, inclusive, assim, a abriu essa reação é o possibilidade de seguinte: tornar opcional, né, ministro, o foi pagamento, o que a me contribuição. disseram, mas presta atenção, só para a gente compreender o que eu estou falando. Foi o que me disseram, falei, mas não vale o que te disseram, vamos ler o que está escrito. A contribuição da Previdência, veja, criou-se uma ilusão de que, olha, nós queremos o MEI. O MEI não serve para isso. O MEI, microempreendedor individual, não tem sindicato, não tem negociação, tem limitação na cobertura. O que nós estamos criando, porque é importante voltar atrás e perguntar o seguinte: o que os trabalhadores nos pediram? Pediram o seguinte: eu quero direito, mas quero autonomia. O projeto de lei foi construído com essa visão de pedido, porque nós também somos criticados do projeto à esquerda e pelo Ministério Público do Trabalho e pelo Judiciário, que diz o seguinte: é CLT. Eu pergunto aos trabalhadores: vocês desejam CLT? A resposta é não. Então, o projeto foi pensado o seguinte: não é CLT. É uma nova categoria de autônomos com direito. Ele tem autonomia de ver a sua jornada, ele tem autonomia de saber que hora que ele vai trabalhar, quantas plataformas ele vai plugar, ele vai prestar serviço, ele tem autonomia. A única restrição que tem é na jornada de não poder ultrapassar 12 horas dirigindo. Estafa, doença, acidente, colocar o passageiro em risco. Então, essa é a única restrição que tem. No mais, a Previdência, ela foi calculada para ter sustentabilidade e cobertura. Né? 7,5% com base no salário mínimo. Então, ou seja, é uma condição razoável e tem condições. E eu discuti claramente com o pessoal nessa audiência: pessoal, numa boa, o projeto ele traz garantia a vocês, ele traz proteção a vocês, traz garantia jurídica. Agora, esquece meio que isso não vai rolar. Por parte do governo, não vai rolar. E os entregadores, hein, ministro? Vocês vão Entregadores retomar a negociação, um mesmo modelo? A ideia é assim, aprovando, porque o que nós fizemos? Nós fizemos 2 grupos de trabalho, com trabalhadores de entrega e os motoristas. Os motoristas, as partes, empresas e trabalhadores chegaram a esse projeto. As entregas, as empresas saíram da mesa dizendo que não concordavam com o patamar que estava à mesa. Então, estamos colocando agora à disposição, semana passada eu recebi a Brandai Food e falando em nome da associação, de que eles estão dispostos a voltar e querem voltar, porque eles desejam também que tenha uma lei que os proteja, porque isso aqui é garantia jurídica. Se deseja, nós vamos voltar, nós estamos reorganizando de novo o grupo de trabalho, tanto da bancada de trabalhadores como de empregadores, para voltar a falar. Então, é muito importante isso. Agora, o que eu queria dizer a vocês, para concluir essa coisa da audiência pública que teve na indústria e comércio, eu, sinceramente, gostei muito da posição do relator, da posição do presidente da Câmara, conduziu o debate, da receptividade de trabalhadores que chegaram ali muito desconfiados, falando contra e saíram no final com uma visão diferente a partir dos vários esclarecimentos. Portanto, eu enxergo sim a possibilidade de, na tramitação, a gente chegar no dia 12 lá de junho, dia dos namorados e namoradas, em condição de oferecer uma boa alternativa para o parlamento votar. Por falar em efeméride, amanhã é dia do trabalho e o senhor faz um pronunciamento logo mais. A gente está com o tempo quase estourado, mas queria que o senhor resumisse só o tom da sua fala sobre o que o senhor está endereçando, ministro. É uma visão de otimista do Brasil. Nós temos uma situação do mercado de trabalho, vocês próprios comentavam, dessa retomada da geração de empregos, crescimento da massa salarial, crescimento dos salários, crescimento do salário mínimo, isenção do imposto de renda, que vai até 2 salários mínimos, o compromisso até o final do governo levar até 5 mil a isenção do imposto de renda. Tudo isso ajuda a crescer a massa salarial, especialmente o poder de compra dos menores salários. Isso é fundamental para a distribuição de renda, combate à fome, miséria. E tem toda a lógica que o governo trabalha, o PAC, com Minha Casa Minha Vida, com os novos mercados abertos, com o investimento recorde do setor automotivo, que está impactando na geração de emprego na indústria. Tudo isso é uma visão de que, olha, nós estamos trilhando o caminho certo. Tem problemas para resolver, claro, sempre terá problema para resolver. A vida é natural, é assim mesmo, mas nós estamos solucionando passo a passo e o mercado de trabalho sinaliza um bom momento, um bom ambiente. Tenho segurança
que o Banco Central vai ter que saber compreender, saber ler, que controlar a inflação não é só por restrição, não é só por juros altos, é também por oferta de produção, controlar pela oferta. Então, acho que a gente vive um bom momento no Brasil para, além de ser um dia de luta histórica, de resistência, também comemorar as conquistas. Tá certo. Muito obrigada, ministro, pela sua entrevista, e a gente se fala em outras ocasiões, quando esses projetos forem ser votados. O senhor já fica o convite para o senhor voltar aqui à CBN. E amanhã, a partir das 10 horas, lá no Itaquerão, em São Paulo, presença do presidente Lula, ele vai falar, vai fazer um pronunciamento lá na manifestação. Aproveito para convidar a todos que ainda eventualmente não sabem, amanhã, lá no estado do Corinthians, Itaquera, em São Paulo. Tá certo. Muito obrigada.